Olá, está no ar mais um Roma Business, né? Trazendo sempre uma pessoa muito importante para esclarecer as dúvidas do empresário, para que ele possa ter sempre o conhecimento necessário para crescer cada vez mais. O videocast traz o seu Nélio Guzmão, que é executivo, pessoa jurídica e relacionamento do Banco da Amazônia. Nélio Guzmão é bacharel em Ciências Contábeis com MBA em Negócios Financeiros pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, Nélio. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui com você. Olha, nessa edição nós vamos falar sobre linha de crédito para capital de giro destinado às micros e pequenas empresas para aquisição de matérias-primas, insumos, bens ou produtos para a formação ou manutenção de estoque de empreendimento. Aí eu já te pergunto, né? Como o microempresário pode ter acesso às linhas de capital de giro? Ótima pergunta, Márcio. Assim, as linhas de capital de giro, elas têm uma finalidade específica, né? Então, o primeiro passo desse microempresário, desse pequeno empresário, é ter o conhecimento do negócio dele, né? Então, é fundamental que ele conheça o negócio dele para saber se a necessidade dele é capital de giro ou outra Ou se fonte ele de... quer desafogar, né? De Exatamente. repente, Então, assim, muitos empresários podem raciocinar na seguinte linha, né? Eu estou precisando para eu pagar meus impostos, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Não é muito por aí. não, até pode ser, mas às vezes tem um empresário que ele entende que qualquer necessidade que ele venha a ter no negócio dele precisa ser suprida por um capital de giro. E às vezes e não é isso, porque às vezes ele tem ali uma necessidade de aquisição de uma máquina, de fazer uma reforma Para na aumentar a empresa dele, produção, para né? aumentar a produção. Então, assim, isso é outra finalidade de crédito, porque você vai colocar um recurso parado, imobilizado, que vai demorar algum tempo para poder retornar aquela receita, aquele investimento que você está fazendo. Então, aí não é capital de giro, aí é uma linha de investimento. E aí não traz benefício Aí nem não para o traz. empresário e muito menos Exatamente, para o porque ele, banco, né? ele pode assumir a responsabilidade da parcela antes daquele investimento começar a maturar. E aí se gerar dificuldade para ele pagar. Então, por isso que o primeiro ponto é ele conhecer o negócio dele, ele entender efetivamente qual é a necessidade que ele precisa, qual é a destinação que ele vai investir aquele recurso, para poder ter certeza de que ele está tomando a decisão certa. Então vamos deixar bem claro para o empresário, né? Com esse capital de giro, o que o empresário pode fazer? Ele pode fazer ali compras emergenciais, de repente ele está precisando de um fôlego para pagar funcionário, de repente é um fôlego para pagar algum tributo, compras emergenciais que ele está com um descasamento de fluxo de caixa, porque ele tem um valor a receber, mas está fora do prazo, ele tem um valor a pagar antes disso, então ele pode ali recorrer a uma linha emergencial, que é uma linha de capital de giro, para poder suprir essas necessidades imediatas, né? Mas já com um viés de assumir aquele compromisso, saber se aquela parcela vai caber dentro do fluxo dele e saber se realmente aquela é a melhor decisão. E quais são as vedações para a utilização desse capital de giro? As vedações principais são a questão da finalidade, né? E você saber, como eu estava complementando o que eu estava falando, assim, de você saber aonde você vai colocar esse recurso, de você tomar a decisão mais certa. Então o banco faz essa entrevista antes com esse empresário para poder ter essa percepção se ele já tem uma destinação clara desses recursos, né? E saber se essa destinação que ele tá pretendendo fazer talvez seja ali a melhor decisão ou não para o negócio dele. Então, essa identificação a gente faz na hora dessa entrevista com o empresário e aí, a partir daí, faz a orientação de qual seria a melhor forma de encaixar a necessidade dele. Importantíssima essa orientação, né? Porque às vezes ele pode estar pensando de uma forma e vocês que já têm mais experiência acabam elucidando aí essa charada para que ele possa fazer. O nosso objetivo, né, Márcio, do outro lado, às vezes o pessoal se confunde muito que banco tá lá só para ganhar dinheiro, e não é isso. O compromisso do Banco da Amazônia, por ser um banco federal, é principalmente com a sustentabilidade das empresas. Né? Então, garantir que essa empresa consiga superar aquele momento de dificuldade e consiga produzir resultados, garantir o emprego dos seus funcionários, gerar emprego, gerar renda. Então esse é o compromisso que a gente tem com os empresários. E Principalmente na região amazônica. Exatamente, né? Na região de atuação do banco. Então, assim, por isso que essa entrevista ela é fundamental
para poder dar essa orientação de crédito melhor para esse empresário e ele ter certeza que ele vai ter condições de assumir aquele compromisso que ele está se propondo a fazer. Nelly, quais são as obrigatoriedades na hora da contratação, né, que o interessado deve ficar muito atento? Ele deve ficar muito atento principalmente a essa organização financeira, né? Então, assim, é fundamental que o banco perceba na entrevista, na visita à empresa, que o cliente conhece o negócio dele, né? Conhece quais são os concorrentes, conhece quais são os custos que ele tem, entende bem o planejamento, onde ele está e aonde ele quer chegar. Então isso são como ele está organizado em nível de tributos, né? Se tá em dia com as suas obrigações. Então essas verificações, elas são fundamentais para justamente a gente definir qual o tamanho, qual é a possibilidade, como esse cliente pode se encaixar dentro do processo de crédito, dentro da análise de crédito, porque elas vão influenciar essa decisão do banco em conceder esse crédito. Bom, já que a gente está falando nessa análise aí de crédito, qual é o máximo de faturamento que a empresa pode ter para adquirir aí essa linha de capital de giro? Porque é microempresa, né, e pequenas empresas. Exato. Né? Micro e pequenas empresas, o porte máximo vai até 4.800.000. Então, a partir ultrapassando esse porte, aí ele já enquadra em outras linhas, com outras categorias, com outro processo de análise, com outro nível de exigência e com outros pré-requisitos a serem constituídos. Então, o micro e pequeno empresário, ele tem uma condição de acesso mais facilitada, um processo desburocratizado junto ao Banco da Amazônia, e por isso tem essa limitação legal que é 4.800.000 de faturamento. Ok. E comenta pra gente aí sobre esse conjunto de condições que o banco pede, quais as taxas quando a gente pede, né? A gente já vê de quanto é a taxa, qual é o mínimo da taxa, por exemplo. Perfeito. Essa taxa ela tem algumas influências, né, Márcio? É assim, a gente, assim como a gente faz essa entrevista e busca fazer uma personalização de crédito para esse cliente, a operação acaba acompanhando isso também. Então, assim, a operação ela vai ser personalizada conforme a necessidade de carência que esse cliente tenha. Então, assim, falando da linha como um todo, a linha de capital de giro do banco ela permite que esse empreendedor tenha até 4 meses de carência para pagar. Então, durante esse intervalo, ele só paga juros, ele não paga principal. Então, isso é um fôlego importante para ele. O prazo máximo vai até 48 meses, também tem um prazo mais interessante para poder ter encaixar essa parcela dentro da necessidade e da capacidade dele de pagamento. E aí a taxa de juros acaba acompanhando isso, porque primeiro é feita uma avaliação cadastral, essa entrevista é super importante, essa avaliação cadastral, abertura de conta, vai definir qual seria essas condições efetivas de financiamento para poder encaixar na necessidade dele, sendo que eu tenho diferenciações de taxa de acordo com o importe também. Então, uma microempresa ela tem uma condição de financiamento no nível de taxa diferente de uma pequena empresa. Então, essas observações são fechadas na qualificação do crédito, né? Então, para identificar qual é a melhor solução financeira para aquele cliente. Tudo é muito bem estudado para que ambas as partes possam crescer juntas. Né? Exatamente. E sempre tem aquela possibilidade de fazer alguma negociação sobre esse componente. Né? Então, assim, a gente está ali para atender a necessidade do cliente, respeitadas as limitações dele de capacidade de pagamento. Né? Então, assim, não adianta eu vir com uma solução que como a gente sempre ouve falar, né, que crédito, dinheiro é igual remédio, né? Então, assim, eu vim com uma solução que não resolva o problema dele. Pelo contrário, cria um problema maior. Então a gente não está lá para criar problemas, a gente está lá para solucionar problemas dos empresários. E cada medicamento é pessoal, né? Como a empresa, né? Não adianta eu tomei isso aqui, ficou ótimo. Né? No meu caso, pode ser completamente diferente do teu. E é importante, né? Isso aí. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, até minha mesmo. Quais são as fontes de recursos dessas linhas de capital de giro que o banco disponibiliza? Essas fontes são fontes de recursos próprios do banco, então isso permite, né, diferentemente de uma linha federal, de um fundo constitucional, que ele acaba tendo exigências próprias da linha, e que às vezes isso é interpretado até com um processo mais burocrático, mas ele traz ali uma condição de financiamento também diferenciada, porque tem uma linha subsidiada. Então não é o caso dessa linha de capital de giro, essa linha é carteira própria do banco, então isso acaba permitindo
mais liberdade para o banco tomar as decisões, mais flexibilidade na hora de conceder esse crédito para o cliente, mais velocidade nessa concessão. Então hoje o processo de crédito no banco, o cliente faz essa entrevista, faz essa avaliação cadastral, abre a conta, em 24, 48 horas no máximo ele sabe quanto que ele pode levar de crédito. Né? Então assim, a gente consegue ter essa velocidade nessa resposta para ele, para verificar se atende ou não essa necessidade ou se a gente pode construir uma outra solução financeira para ele. Então, mais uma vez, a gente ressalta aqui que é importante ele conhecer o seu produto, a sua empresa, as condições que ele está hoje, né, com a documentação completamente em dias, né, para que ele já chegue lá já com uma ideia do que ele precisa para realmente investir, para poder crescer. É isso, né? Exatamente isso, Márcio, exatamente isso. É isso que a gente espera quando recebe um cliente, quando recebe um empresário buscando crédito, né? Que ele saiba exatamente onde ele vai alocar aquele recurso, ele saiba exatamente o que ele espera de retorno daquele recurso e que não seja apenas aquela situação de eu preciso sobreviver, eu preciso aqui tirar um fôlego, mas jogar para frente o problema. Né? Então assim, ele precisa buscar uma solução que consiga coordenar aquela necessidade imediata, mas dentro de um planejamento de médio e longo prazo para ele também sair daquela situação, porque ele não pode, a intenção não é ele recorrer sempre a crédito, o objetivo sempre é que ele possa produzir resultados que garantam a sua sustentabilidade, né? Independentemente de buscar outros recursos. Então a gente está lá para ajudar a fazer essa ponte entre o hoje e o amanhã dessa empresa. Mas nesse caso são empresários maduros no negócio que sabem. E os que não são de microempresa, vocês conseguem elucidar algumas questões para que eles possam ter essa luz aí? O nosso time de crédito, nosso time de agências, estamos preparados para dar essa orientação para o cliente, né? Mas é fundamental também, e existem muitas alternativas aí no mercado, principalmente o Sebrae atua muito fortemente nesse serviço de orientação. Que é um grande parceiro. É um grande parceiro, né? Uma orientação adequada, treinamentos exclusivos, esse conhecimento dos custos. Então assim, a gente precisa... quando pensa em investir num negócio, até porque você tem comprometimento, você coloca o seu capital lá dentro e espera que ele retorne, né? Então assim, para você ter um retorno sobre aquilo que você investiu, é fundamental que você busque estudar, você busque se aprimorar, você busque esses treinamentos e esses especialistas no assunto que podem lhe ajudar a entender melhor o seu negócio e efetivamente chegar no objetivo que você esperava quando você colocou o primeiro capital lá dentro. Completamente daquele dito popular que chega a ser engraçado, né? Que negócio bom é quando é bom para os dois, para mim e para minha esposa, né? Não deixa de ser. Né? O negócio tem que ser bom para o Banco da Amazônia e para o empresário que vai procurar a agência. Bom, eu fico extremamente feliz em poder te entrevistar, eu espero te entrevistar mais vezes, porque eu tenho certeza que depois desse primeiro passo virão perguntas, né, para esclarecer o empresário paraense, para que ele possa conseguir captar esse recurso de giro aí, para que ele possa crescer, porque é isso que a gente quer, né? Eu acho que quando o vizinho cresce, a gente cresce junto também, né? Então é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo seu trabalho, principalmente. Então, a gente termina aqui. Tá bom? O nosso episódio do videocast Homa Business. Eu quero agradecer de todo o coração aí e te parabenizar, né? Que orgulho saber que a gente tem aqui na capital paraense pessoas que o empresariado pode procurar e pode ter esse recurso aí, não só do capital, mas também de conhecimento para que ele possa crescer. Parabéns, Nélio. Obrigado, Márcio. Foi um prazer debater sobre esse tema com você e colocar os empresários da região amazônica sempre cientes de que o banco está aqui para ajudá-los, para apoiá-los nessa virada de chave, né, nesse crescimento. Hoje a gente tem 65% praticamente de todo o crédito de longo prazo da região amazônica via Banco da Amazônia. Isso mostra o compromisso que a gente tem. Principalmente o agro, né? Agro tem um peso muito forte, mas as empresas também têm uma participação muito grande, principalmente micro e pequenas empresas. Então, a gente tem esse compromisso já no nosso DNA e vai estar sempre de portas abertas para receber esse empresário, para buscar uma solução, e ele dificilmente vai sair de lá sem uma orientação, e às vezes a orientação não é necessariamente o crédito, às vezes a orientação o caminho pode ser por aqui. Então, esse é o nosso compromisso, é o compromisso de atender
e garantir a esse cliente a orientação adequada de qual é a melhor solução para ele. Então fica aqui o nosso compromisso, né, para crescermos juntos, que não tem coisa melhor, né? Poder crescer e poder celebrar todo mundo junto. Mais uma vez, muito obrigado. Essa é a produção do Grupo Roma. A apresentação é minha, Márcio Rabelo, com a produção da Luísa Brasil e da Lorena do Carmo. Até a próxima, hein? Até. Até mais.